Olá, meus caros amigos, vizinhos do Jardins de Monet. Nós estamos começando hoje um podcast super especial. Estamos recebendo grandes convidados e vamos bater um papo leve, solto, descontraído, mas de tratar de um assunto muito relevante, muito importante. Monetcast, falado sobre o novo Estatuto Social. Importante destacar que eu estou recebendo hoje aqui o presidente da Comissão de Reforma do Estatuto, que é o Marcel Ibrahim da Come, o Luiz Rubel e o Leandro Pessotto, membros da comissão. Olha, é importante destacar que esse documento, o novo Estatuto, passou por um processo de reforma e muito significativo, é a base da convivência e da gestão da Associação Jardins de Monet. Vamos nos guiar para este tema tão relevante. Temos a honra de receber hoje esse convidado especial, como citei aqui, o Marcel Ibrahim da Come, que é o presidente. Ele vai, primeiramente, cumprimentar e quero destacar que é um prazeraço recebê-lo aqui. E você destaca já de cara, meu caro, para ganharmos o tempo, o Marcel, poderia nos explicar de uma forma geral o que é o Estatuto Social da Associação Jardins de Monet e qual a sua relevância para o condomínio? Prazer, meu caro. Prazer, boa noite, Marcel. Quero agradecer, obrigado você por estar aqui, tendo essa oportunidade de conversar com todos os moradores. E de forma bem direta, o Estatuto Social ele é a nossa Constituição. É o documento mais importante da associação, porque ele estabelece as regras fundamentais de convívio e de gestão. O Estatuto define direitos e deveres de cada associado, como a administração deve funcionar, como o dinheiro é gerido, as decisões, como as decisões têm que ser tomadas, como resolvemos nossos conflitos. Enfim, a relevância dele é total. Eu, quando ainda no ensino médio, tinha um professor que destacava assim, olha, todo cidadão brasileiro é passivo de direitos, deveres e obrigações. É importante estar antenado, o Marcel. E então, de certa forma, a associação agora tem um estatuto que será reformado. E qual a motivação para esta reforma e qual o papel da comissão extraordinária nesse processo? Bom, um estatuto claro, moderno, garante segurança jurídica, transparência na gestão e principalmente uma base sólida para a convivência harmoniosa dos moradores e a valorização do patrimônio. A motivação desse novo estatuto, ele nasceu de uma necessidade real. O nosso estatuto atual, embora tenha servido o seu propósito, ele já não contemplava a complexidade e o crescimento do Jardim de Monet. Ele era muito vago em pontos cruciais de governança, não previa soluções de conflitos e deixava brechas que geravam inseguranças, né, e discussões. Então, estava difícil para a administração conduzir o condomínio com as regras que não eram suficientes. Então foi por isso que a Assembleia Geral aprovou a criação, né, de uma comissão extraordinária para fazer a reforma do Estatuto e a nossa tarefa foi mergulhar de cabeça nesse desafio. Muito legal. Eu vou colocando os assuntos na mesa e o presidente fica à disposição, os demais membros, né, o Luiz e também o Leandro, para quem puder depois acrescer alguma coisa ou até participar, vamos fazer de uma forma tranquila, descontraída. Vocês fizeram um trabalho extraordinário, extenso, reformando o Estatuto da Associação por completo. Como foi o processo para que a comissão de reforma chegasse na proposta apresentada do novo Estatuto? Esse foi um processo muito longo, muito cuidadoso, que durou meses de trabalho voluntário e nós dividimos em algumas etapas, né? Inicialmente é uma etapa de diagnóstico, fizemos uma análise detalhada do estatuto vigente, artigo por artigo, listando aí os pontos de fragilidade, omissão, conversamos com a diretoria, né, trazendo essas dores para a gente do que era necessário. Depois a gente buscou aí um conhecimento externo, estudamos estatuto de diversos condomínios e associações de alto padrão. Os principais condomínios do Brasil, Marcel, a gente estudou. Quinta do Baronesa, os Alphavilles, todos os Alphavilles, a maioria a gente estudou.
E então a gente fez até estatuto de clube de futebol também a gente estudou, tá? Eu estudei do Palmeiras, do Flamengo e do São Paulo. Porque são associações também, igual o Monet, né? Então a gente foi a fundo mesmo, estudou toda a legislação para chegar nesse estatuto. Uma outra coisa que eu gostaria de ressaltar aí, né, Marcel, é que quando foi montada essa comissão, foi dado assim liberdade das pessoas poderem participar. Então, nessa assembleia foi aberto um prazo para quem quisesse participar e compor essa comissão, poder se voluntariar. E achei muito bacana que tiveram 22 membros que fazem parte dessa comissão. Então, com isso, buscou ouvir, assim, todos ter uma pluralidade. E também, logo que a comissão foi criada, a gente entrou em contato com a nossa diretoria atual, entendeu? Com a assessoria jurídica que tinha sido contratado, né, para fazer uma mini reforma, mas a gente entendeu que esse trabalho tinha que ser mais amplo, como disse o nosso amigo Marcel aqui. Então a gente buscou justamente isso. Não, e após, Marcelo, Sim. Foram 6 meses, né, que a gente passou. Após as reuniões iniciais, a gente se reunia semanalmente, essa comissão. Então foi um trabalho bem puxado pra gente. Foi bem extenso, exigiu bastante dos membros. Foram noites de reunião, às vezes noite Bacana. adentro aí, debatendo cada palavra, cada artigo. Foi um trabalho bem intenso, né? E profundo que a comissão desenvolveu. Mas agora vamos ao X da questão. Vamos, então, mergulhar nesses detalhes do novo estatuto. Quais são os principais aspectos, né? E talvez as mudanças mais significativas que os moradores precisam ter em mente com a implementação desse novo estatuto. Marcel, se eu pudesse resumir, eu diria que o novo estatuto é baseado em 3 pilares, que é de uma governança moderna, com transparência e administração e participação. Essas são as mudanças mais significativas. Então, a criação de um conselho deliberativo, que é, sem dúvida, a maior inovação, criamos um órgão intermediário eleito pelos moradores, que tem a função de ajudar a diretoria a tomar decisões estratégicas, tornando a gestão mais ágil e mais participativa. Também incluímos regras claras de conflito de interesse. Então, o novo estatuto ele define claramente o que é conflito de interesses e proíbe que o membro de um órgão administrativo participe de decisões em que ele possa ter um ganho pessoal. Isso é um avanço enorme em termos de ética e transparência. Marcelo, também tem a questão da segurança jurídica, né? Que a assessoria jurídica contratada, ela identificou vários pontos cruciais que estavam levando muitas demandas judiciais. Esse novo estatuto, Marcelo, está corrigindo grande parte dessas falhas jurídicas, né? Então a gente espera que daqui para frente, né, a associação não tenha mais problemas jurídicos. É um aprimoramento para a coisa fluir melhor, né? Uma outra coisa que a gente tem que destacar é que muitas vezes as pessoas, mesmo morando numa associação de moradores, né, não é um condomínio. O condomínio ele é amparado por uma legislação específica e a associação não tem esse amparo legal. Só tem no Código Civil algumas questões lá. Então, tem que ser colocado essas diretrizes, essas regras, né, e essas condições para que dê, no caso, essa, como se diz assim, legalidade e um amparo legal para, no caso de dívidas, né, porque lá no condomínio o imóvel responde pelas dívidas. E no caso da associação, se não tiver isso bem claro no estatuto, isso dificulta para receber. Tá, o senhor citou o conflito de interesses, né? Eu estava falando desses dois, tem mais mudanças, Sim, né? pode acrescentar. A profissionalização da gestão, né? Porque o estatuto estabelece de uma forma mais detalhada a atribuição de cada órgão, né? Do conselho da diretoria, dos conselhos fiscais deliberativo, evitando assim sobreposição de função e garantindo a cada um cumpra o seu papel, né? E mecanismos também de participação, né? Que foram canais em que os associados podem participar com a formação de comissões temáticas para auxiliar a gestão. Só um último aqui, Marcelo. Pode. Vamos lá. Demais, vamos lá. Transparência.
né, o estatuto atual ele não aborda de forma muito firme a questão da transparência. No novo estatuto, isso está superado. Tá? Então, a gente vai ter prestação de contas mais detalhada, os eventos que são feitos no Monet agora vão ter que ter prestado conta para os associados, tudo isso para que todos os associados tenham acesso a todas as informações, né? Isso vai estar no estatuto. Então, a diretoria, as próximas diretorias, né, vão ter que seguir rigorosamente o estatuto. Presidente Marcel, só para sintetizar aqui, para que não reste dúvida, né, para os associados, para explicar melhor o que seria esse conflito de interesse. Claro, de uma forma bem simples, o conflito de interesse acontece quando o interesse privado de um gestor, um diretor ou um conselheiro pode influenciar em uma decisão que ele deveria ter tomado pensando só no bem comum. Basicamente. A gente pode dar um exemplo, Marcial, no judiciário, por exemplo. O juiz, quando ele vai julgar um processo, se ele tem interesse na causa, ele não pode julgar, né? Ele tem que se declarar suspeito e passa a causa para outro juiz. Então é um tipo de conflito de interesse que é fácil de a gente entender. E o novo estatuto, então, detalha a estrutura de governança da associação. Poderíamos falar um pouco sobre os órgãos da associação e como eles atuam na gestão da associação. Certo. A nova estrutura ela foi pensada num sistema de freio e contrapeso, equilibrando os poderes. Então, nós temos 4 órgãos, que são os 4 órgãos principais. A Assembleia Geral continua sendo o poder soberano, né, que é a reunião de todos os associados e tem a palavra final sobre os assuntos mais importantes. Então, ela elege a diretoria, elege conselheiro, aprova contas, orçamento e, é claro, altera o próprio estatuto. Nós temos a diretoria executiva, que é o poder executivo, responsável pela gestão do dia a dia, cuida da administração, dos funcionários, dos pagamentos, das manutenções, executa as decisões da Assembleia. E temos daí também o Conselho Deliberativo, que ele é a novidade, né? Ele é o órgão representativo eleito pela Assembleia para atuar de uma forma mais constante junto à diretoria, aprovando contratos de maior valor, definindo diretrizes estratégicas. O Conselho Fiscal, que, por último, né, que é o 4º, ele é um órgão técnico de fiscalização contábil, que a função dele é analisar as contas, balancetes, relatórios financeiros, emitir pareceres para a Assembleia Geral, aí, garantindo aí a saúde financeira da associação. Viu, Marcelo? Sim. Se a gente quiser fazer uma relação assim, para ficar bem claro, seria mais ou menos como um pequeno município. Legal. Né? Então, veja bem, a diretoria executiva seria o poder executivo ali, o prefeito, o vice-prefeito e os secretários, que no caso lá, os secretários seriam os diretores, né? E o conselho deliberativo seria a Câmara dos Moradores. Em vez de ser a Câmara Municipal, é a Câmara dos Moradores. Então ela vai estar se preocupando ali na legislação, as leis que têm que ser alteradas, colocadas, porque tem que ser dinâmico isso aí. A gente sabe que a sociedade hoje, com a informação, né, ela sempre tem tem que ter essa dinâmica, né? E o Conselho Fiscal seria como o TCU, Tribunal de Contas, certo, ali, que estaria acompanhando para ver algumas questões, né? E a Assembleia seria mais ou menos assim como se fosse o plebiscito, é toda a sociedade reunida para tomar aquelas decisões onde impactam muito na vida de cada um. Então a gente entende dessa maneira. Bacana. Olha, o novo estatuto detalha a estrutura de governança da associação. Então poderíamos falar um pouco sobre os órgãos da associação e como eles atuam na gestão da associação. O principal órgão de governança da associação seria o Conselho Deliberativo. Certo. Que ele é como se fosse um parlamento do Jardim de Monet. É essa a questão? E também tem, certo, esse novo órgão, né, o Conselho Deliberativo, é a principal mudança, então, na governança da associação. Explica exatamente, então, o que é o Conselho Deliberativo. Então, como eu estava dizendo, esse órgão, ele é como se fosse o parlamento. Sim. Né? Então, ali, o grupo de moradores eleitos, ele, para representar a comunidade, ele é o órgão que representa a comunidade nas decisões estratégicas
que não exige a convocação de uma Assembleia Geral inteira, né? Que esse é um processo mais lento, mais custoso. Então, as principais funções dele seriam ali estar atuando junto à diretoria, aprovar regulamentos internos, autorizar despesas, contratos acima de determinado valor, né? E também, muito importante, servir uma ponte, né, entre os moradores e a gestão executiva ali. É uma camada extra aí de participação, tornando a administração mais democrática e responsável. Uma outra coisa que eu queria destacar é o seguinte, nessa conversa que a gente teve logo no início, quando a comissão foi montada, conversando com a diretoria executiva, a gente viu algumas situações em que foram levantadas. Então, na atual conjuntura agora desse estatuto, o que eles buscam fazer? O que nós estamos buscando fazer? A diretoria executiva, ela não vai ser mais eleição individual. Nós estamos abordando o sistema de chapa. Então, o presidente e o vice-presidente vão concorrer a essa eleição. E aí, aquele que ganhar a chapa, eles vão montar o seu time. Isso aí vai dar mais assim praticidade e mais entrosamento na equipe. Então a gente acha que facilita bastante. Uma outra questão também, esse conselho deliberativo, ele está buscando a representatividade. Então veja bem, no condomínio são 858 lotes, né? Sim. Então seria 858 votos. O que a gente está buscando? Uma representatividade. Então esse conselho deliberativo será formado por 15 membros. Então já está me respondendo à próxima pergunta, que seria importante. Quantas e quem? Quantas pessoas poderiam e quem são essas pessoas? Bacana, né? Então vão ser 15 membros, tá? E a rotatividade vai ser anual. Então, de 5 em 5, todo ano a gente muda 5 membros, né? Sim. E isso aí faz o quê? Faz ter uma rotatividade, né? Para poder representar bem os moradores, no caso. Como que vai ser feita essa eleição para os membros? Qualquer membro eleito, então ele tem que ser proprietário e ele tem que estar em dia com as suas obrigações, com os seus deveres, né? Então ele tem que estar adimplente. Então ele poderá concorrer e, no caso, fazer parte desses órgãos aí. Então fica aberto a toda a comunidade lá no Jardim de A ideia é que seja um órgão acessível. Certo. Então, aí já poderia ter. Esse assunto é muito importante, a eleição, né? Há mudanças e como a eleição agora, como será a eleição da diretoria da associação? Alguém pode falar? Mas só voltando na questão do conselho, parece assim, à primeira vista, né? Quem está olhando o estatuto tem a impressão de que é um órgão burocrático, né? Que vai burocratizar a gestão da associação. Mas se a gente lê e ter uma visão ampla, a gente vai ver que é o contrário. Por quê? Hoje, como que é? Toda decisão, o presidente tem que consultar a Assembleia. Ele não pode fazer nada sem a consulta da Assembleia. E é a Assembleia Geral, então são os 858 pessoas. E você sabe que nem sempre você consegue um consenso ali de um número grande de pessoas. E o Conselho Deliberativo, ele vem para dar agilidade para a consulta da diretoria. Então, em vez de consultar os 858, consulta os 15 membros do Conselho Deliberativo. Se eu não me engano, se a gente dividir 858 por 15, são cada associado vai ter um representante no conselho, cada né? 50, né? Cada associados. 50 associados. Então, é uma forma de agilizar, de desburocratizar, na verdade, né, a gestão da associação. E a gente percebeu isso em todas as associações que são grandes, que tem um número elevado de associados, esse sistema de conselho de gestão ou conselho deliberativo. Eu acho que ficou bem claro o conselho deliberativo. Mas ainda voltando em relação à diretoria da associação, uma das grandes polêmicas é sobre a remuneração da diretoria. Como o novo estatuto resolveu essa questão? Nós tratamos esse tema com muita seriedade, porque a gente sabe que ele é um tema sensível, né? A gestão da associação, ela exige hoje um nível de dedicação, de responsabilidade aí comparável a uma grande empresa. E o novo estatuto buscou uma solução mais equilibrada do que havia antes, embora ele tenha algumas amarras pelo fato de ser uma associação sem fins lucrativos, que não permite a remuneração da diretoria.
nós buscamos aí alguma forma de compensar com isenção de pagamento de taxas administrativas e, eventualmente, aí uma possibilidade de multa, mas essa questão multa, não, perdão, de Custear, indenização, de separação de despesas, Sim. né? Algumas despesas que são feitas com a administração, com o exercício do cargo, né? Da atividade administrativa. Então, buscamos por aí. Mas aqui, então, o novo estatuto irá manter a vedação de remuneração à diretoria, é isso? Sim. Mas a gente tem que entender que a Associação Monet, né, ela é uma associação de moradores e sem fins lucrativos. Isso lhe dá uma isenção de impostos. E a legislação ela é clara que se você remunerar seus diretores, isso pode tirar essa característica e a associação pode ter uma elevação dos seus custos, né, com impostos. Então essa saída da gente isentar de taxa foi uma saída assim que a gente buscou atender os dois lados. Veja, o estatuto atual veda completamente. A reforma, ela vem para flexibilizar isso, né? Então ela traz alguns mecanismos. É claro que não é uma remuneração Condizente com a responsabilidade. com a responsabilidade e o trabalho e o tempo que isso, né? A dedicação que isso exige. Mas já é um avanço, sim. Uma outra coisa importante é que nós temos lá o quadro de funcionários, né? O que a gente busca com isso também? É investir tipo assim, em curso, treinamento e tal, para que esses funcionários possam estar assumindo realmente essa função de decisão, e aí a gente tem que estar, como se diz assim, desenvolvendo isso. Então a gente vai estar valorizando o quadro lá de funcionários e vamos estar montando. É mais ou menos o seguinte: existe o governo e existe o Estado. Então são políticas de Estado. O que seriam essas políticas de Estado? A cada 2 anos muda a diretoria, mas o princípio básico, a filosofia tem que continuar independente de quem esteja à frente. E isso é muito importante. E todas, no estudo que a gente desenvolveu, todas as associações que a gente consultou os estatutos, que são associações de moradores sem fins lucrativos, nenhuma remunera seus diretores, né? Então a gente achou temerário colocar algum tipo de remuneração direta ali no estatuto. Tá, e nós temos algum tempo ainda, então vamos continuar aí fica. Depois vamos dar um tempo livre para cada um possa esclarecer ou voltar a algum assunto que queira acrescer alguma coisa. Mas é importante destacar, então, da importância, eu queria que os 3 destacassem da importância de participar ativamente, né? Se envolver nas decisões da associação. Do novo estatuto, é aquilo que eu falei, né? Todo cidadão brasileiro é passível de direitos, deveres e obrigações. Para a gente exigir os nossos direitos, nós temos que cumprir nossas obrigações. É por aí, né, Marcelo? Por isso aí, tem que participar, né? Participar, né? Então, fala dessa importância de participar, todos participarem. O novo estatuto incentiva isso de várias formas, né? A primeira forma, que é a mais básica, seria comparecendo e votando nas Assembleias Gerais, né? Que é o direito e dever mais importante. Mas também pode candidatar-se a Conselho Deliberativo, né, para ser um participante, um representante mais ativo da comunidade ali, participando das comissões temáticas, essas comissões temáticas, né, que é pode ser de algum assunto relacionado à segurança, evento, onde cada um tem os seus conhecimentos técnicos, sua experiência na área, vai poder estar contribuindo, trazendo isso para a administração, né? E é claro também pode participar através dos canais de comunicação, né? Trazendo críticas enfim, informações, né? Um morador bem informado é um morador participativo. Uma outra coisa que a gente gostaria de destacar é o seguinte: eu já morei em condomínio, e todo mundo que mora em condomínio sabe da dificuldade, muitas vezes, do comparecimento das pessoas na Assembleia. Mas isso aí... Ninguém gosta, né? Então, mas isso aí é uma coisa que tem que mudar. Por quê? Decisões importantes são tomadas na Assembleia, e se você não está lá e não participa e não dá o seu voto, depois você fica desatualizado. Aí, quando acontecem as coisas, muitas vezes as pessoas ficam reclamando, né? Então, é isso que a gente tem que evitar.
E com isso também esse conselho deliberativo também, ele ajuda. Por quê? Porque você vai ter uma representatividade maior e você vai estar preparando pessoas depois para fazer parte, no caso da diretoria executiva. Então você começa a colocar a pessoa a par dos assuntos do Monet, ela começa a se inteirar e aí ela pega gosto pela coisa. Então é isso que a gente tem que fazer. Colocar mais pessoas se envolvendo e decidindo. Porque quando você coloca as pessoas decidem junto, elas também se tornam responsáveis por aquilo que decidiram. E isso é muito importante. Então é isso que a gente busca e o que a gente quer. Por isso que todo esse trabalho que foi feito, da comissão, da veiculação de informação, né, para quê? É para trazer a pessoa para fazer parte da família Monet. Legal, para você que pegou o barco andando, estamos batendo um papo sobre um assunto importante, que é a reforma, o novo estatuto do Jardins de Monet. Estou aqui com o presidente Marcel Ibrahim Dacome, que é o presidente da comissão da reforma do estatuto, e também o Luiz Rubel, né? Rubel. Era Ribel, é alemão, né? Rubel, é alemão. E o Leandro Pessotto, que são os membros da comissão. Eu vou pular lá, mas depois eu vou voltar. Eu quero que fale um pouquinho dessa assembleia. Quem poderia falar? Que acontece no dia 20, né? Dia 20 do 8, Tá marcado agora, porque o estatuto ele é um projeto ainda, né? Sim. Então ele tem que passar pela assembleia, vai ter que ser aprovado pelos associados, e essa assembleia a gente já marcou já para o dia 20 do 8. Bom você ter falado disso, Maciel, porque... Sim. A comissão ela tentou dar a maior transparência possível para esse processo, né? Então, a gente divulgou o estatuto integral para os associados no começo do mês 7, né? Dia 4 do 7, eu acho que a gente divulgou nas listas de transmissão para a diretoria, enfim. E a gente criou um site, né? Esse que está na tela aqui. Não sei se vocês conseguem ver. E lá tem todas as informações. Tem o estatuto atual, o projeto de estatuto. E falando em participação, a gente abriu 10 dias também, Maciel, para receber sugestões dos associados, daqueles que não participaram da comissão. Sim. Se eventualmente alguém podia ter alguma sugestão válida, né? Então o pessoal participou aí, a comissão ainda vai deliberar sobre isso. E me lembrei de um outro órgão de participação também importante, que um dos principais problemas que tem em condomínio é a comunicação, né? É o atrito ali entre morador, aqueles grupos de WhatsApp, criam grupos. No novo estatuto, ele pretende tentar resolver isso, né? Que é criada uma comissão permanente de convivência, né, Rubel? Você que está mais por dentro, tenta... É uma comissão permanente de convivência. Isso. Justamente. Que ela vai ter o papel de meio campo ali, né? Entre o associado e os órgãos de gestão, né? O Conselho Deliberativo e a diretoria. Porque hoje como é que é? O pessoal coloca tudo no grupo, e um fica magoado que um falou uma coisa, outro falou outra, leva pro lado pessoal. Isso é ruim para a comunidade, né, Rubel? É uma coisa que o Leandro falou e que é muito importante, é o seguinte: a gente sempre tem que estar discutindo ideias e nunca levar para o campo pessoal. E hoje não tem, assim, um canal que possa realmente ouvir e poder levar isso aí para a diretoria, para o conselho. O pessoal usa o grupo de WhatsApp, que não é o meio adequado, né? Porque vira confusão, vira bate-boca. E aí fica ruim, né? A gente fica triste, né? E se tiver, no caso, esse órgão oficial do Jardins de Monet, aí as pessoas vão pensar realmente... Por quê? Porque ali é um órgão oficial. Se a pessoa faltar com respeito, tem, no caso, as regras que o estatuto coloca, da boa convivência. Então isso aí, eu creio que vai ajudar nesse relacionamento. Por quê? Afinal de contas, é como você falou ali, nós vamos ser todos vizinhos. Sim. Então a gente tem que procurar ter essa harmonia, né? Certo. Marcel, Luiz e Leandro, ainda temos um tempo favorável aqui. A nossa conversa foi extremamente esclarecedora, essencial para a comunidade aí dos Jardins de Monet. Agora, vamos assim destacar qual seria a mensagem, eu queria uma mensagem de cada um, final, para os moradores, sobre esse novo estatuto e a importância, né, da leitura e compreensão desse documento. Começa com o presidente. Legal, Marcel. Então acabou já. Rapidão, hein? Rapidão. Marcel, minha mensagem final, ela é um convite, também um apelo, tá? Esse estatuto, ele não é da comissão, ele não é da diretoria, ele é o estatuto dos moradores do Jardim de Monet.
E ele foi pensado Sim. para proteger o nosso patrimônio, para melhorar a nossa convivência, para preparar a nossa associação para o futuro. Então, nós pedimos que leiam a proposta, tá? Que tirem um tempo para entender essas mudanças e a participação de todos lá na Assembleia no dia 20 de agosto vai ser muito importante, tá? Porque esse documento vai ser a base das nossas vidas aí em comunidade pelos próximos anos. Acho bacana aí tudo isso que o Marcel falou e que a gente pôde discutir aí, mas a gente acaba falando aqui e não está junto com as pessoas, né? Então, até pensando nisso, agora no sábado, né, nós vamos ter um encontro lá que é o Café com Associado. Então, essa comissão que elaborou o estatuto vai estar lá no Jardins de Monet, no salão principal. Esperamos que as pessoas compareçam lá, nós já fizemos o convite. O horário que a gente está disponibilizando lá vai ser das 15 horas até às 18, Até às 18. Às 18 horas. Mas isso aí não quer dizer que a pessoa tem que chegar às 15 e vai ficar até às 18. Esse vai ser o período que a gente se predispõe a estar lá. Quem quiser dar uma passadinha lá, conversar, tirar alguma dúvida sobre o estatuto, né? Eu acho que tem que ter esse bate-papo e essa informalidade também. Então a gente se coloca à disposição. Mesmo que a pessoa chegue às 18 horas, 18 e pouquinho, nós vamos estar lá e a gente vai continuar. Porque é um bate-papo, porque lá nós estamos na nossa casa. Né? O Jardim de Monet é a nossa casa. É dessa maneira que a gente tem que ver o nosso Jardim de Monet. Que de um sonho está se tornando uma realidade. Leandro? Marcel, eu vou reforçar aqui o convite do nosso presidente aqui, o Marcel, para que todos participem, porque é importantíssimo que todos participem, não deixe essa decisão para que outros tomem, né? A nossa Assembleia é dia 20. Quem tem dúvida, a comissão está à disposição, tem os contatos, tem um site lá, o jardinsdemonet.com, né? A gente criou um site que tem o estatuto, lá tem o contato da comissão, a gente está à disposição, vai ter outros eventos aí para a gente explicar as mudanças. E a comissão elaborou esse estatuto, assim, buscando as melhores práticas de gestão de associações que tem hoje, né? Então, é um estatuto moderno, transparente e que busca o melhor para o nosso condomínio. E esse documento, por exemplo, a pessoa que quer ter acesso, como é que faz para ter acesso a esse documento? É só entrar no site, está aparecendo na tela aí, né? O jardinsdemonet.com, né? O site, que é um site exclusivo só para essa reforma do estatuto, então pode acessar lá. Tem perguntas e respostas, vai ter os vídeos, fotos dos eventos, tem um comparativo dos dois estatutos e a pessoa pode também enviar sugestões ali, né? A gente tem um canal aberto ali, sugestões, dúvidas, né? A comissão responde. Eu vou deixar mais um espacinho para todos aí, alguma coisa que queira crescer, que não foi perguntado, né? Pode ficar, começa com o presidente, quer crescer mais alguma coisa? Não tem mais nada para crescer, queria deixar aqui meu abraço, minha gratidão em ter participado, foi muito gostoso. Tá? A gente fica à disposição aí para o que precisar. Luiz Rubel. O que eu acho importante disso tudo é que a gente tem que participar. Então, sempre que tiver uma oportunidade, puder participar de uma comissão, aí as pessoas falam assim, o que você ganha com isso? Eu acho que é um legado que a gente deixa. Já pensou que bacana você falar assim, puxa, eu estou lá no Jardins de Monet desde o começo, fiz parte da comissão de obras, fiz parte da comissão permanente de convivência, ajudei a refazer esse estatuto, participo das assembleias. Quer dizer, a gente tem que ser ativo e poder estar congregando as pessoas e disseminar a cultura do Monet. A cultura do Monet somos nós que vamos fazer. Então, todos os moradores, todos os proprietários, a gente tem que se engajar nisso. Foi como o nosso amigo aqui, o presidente, né, da comissão, falou. O estatuto não é meu, não é do Maciel, não é do Leandro. O estatuto é nosso. Por quê? É ele que vai estabelecer como que a gente vai conviver lá dentro. Fechou, Leandro? Fechou, Marcel. Eu queria agradecer aí você pelo tempo, por ter atendido o nosso convite, agradecer também a produção Marcelino Silva, nosso participou, o diretor, né? Diretor, produção e tudo aí, ao estúdio também, que você deu espaço aqui pra gente, né? E muito obrigado mesmo, Marcel. Eu posso agradecer mais claro que pode. Aqui? Eu acho que todos nós aqui e a administração também, a diretoria,
quem presta o trabalho voluntário lá para o Monet, agradecer as nossas esposas, os nossos filhos pelas nossas ausências, terem tolerado. É verdade. Minha esposa não vê a hora que eu saio desse negócio, que acabe logo. Meus caros, eu que agradeço estar com vocês, com o Marcel, prazeraço conhecê-lo. O Rubem eu já conhecia, o Luiz já conhecia, o Leandro também. Marcelino nem se fala, né? Olha, sugestivo, o Monecast, gostei, viu? Aí apresentamos, de certa forma, de maneira sucinta, objetiva, o novo Estatuto Social dos Jardins de Monet. Então eu fecho agradecendo a todos, mais uma vez Marcel, Luiz e Leandro, e destaco aqui no final, principalmente a você, meu caro morador dos Jardins de Monet. O nosso muito obrigado por nos acompanhar aí nesse episódio especial do Monecast. Lembre-se que a informação é a chave para uma convivência harmoniosa e para a valorização do nosso condomínio. Então fique atento aos eventos de divulgação do novo Estatuto e participe. Principalmente, eu vou reiterar o convite especial à Assembleia Geral convocada para o dia 20/8. A sua participação é extremamente importante. Quem sabe, né? Vem aí a segunda edição do nosso Monecast. Muito obrigado a todos, muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço. Um abraço.